Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha pela rede social, seja aí através do YouTube, seja através do nosso Facebook, né? Ambos os canais TV Cidade de Taubaté. Muito obrigado por permitir que a gente entre aí na sua plataforma, né? Seja na sua casa através da televisão ou também aí através do próprio celular, do tablet, do computador, né? Onde quer que possamos ser assistidos, muito obrigado. Hoje é terça-feira, dia 18 de dezembro de 2018, estamos aí há uma semana do Natal, né? Há 2 semanas da virada do ano, e hoje é o dia do museólogo, né? Profissão regulamentada em nosso país em 1984, foi a data, foi instituída em 2004, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né? E hoje também é o aniversário de 25 anos da Casa do Figureiro de Taubaté. E a gente quer mandar um abraço especial a todos os figureiros, não vamos falar nomes aqui, né? Mas a todos eles que levam o nome do Brasil, né? O nome de Taubaté para o Brasil, para o exterior, através aí do nosso artesanato, especialmente através das nossas figuras, né? Que agora, especialmente na época do Natal, são as figuras do presépio, né? Mas quando a gente fala de figureiro, a gente lembra logo do nosso pavão taubatiano, né? E falando nisso, daqui a pouquinho tem lá, né? Já está ocorrendo, na verdade, as comemorações dos 25 anos, com shows, né? Às 19 horas aí tem um show sertanejo com a Renata Santos, e depois às 21 horas tem uma entrega de emoção, né? A todos os figureiros, lá na Rua dos Girassóis, número 60, ali no Campos Elíseos, né? Aqui na nossa cidade é fácil da gente encontrar. E também agora nesse final de semana, né, no dia 22, né, a Secretaria de Turismo e Cultura está realizando o Natal, né, no nosso horto municipal, e durante todo o dia vai ter lá contação de história, atividades para as crianças, né? Então é só você ficar ligadinho, entrar no site da prefeitura, né, e ir lá na CETUC, né, que é a Secretaria de Turismo e Cultura, e verificar certinho, né, as informações mais detalhadas a respeito desse evento. E para a gente começar o nosso bate-papo agora, né, a gente convidou hoje, conseguiu um horário na agenda dele, ele que é muito ocupado com as pesquisas, né, com os estudos paleontológicos, doutor, professor Herculano Alvarenga, ele que é diretor-presidente da Fundação de Apoio à Ciência e à Natureza, FUNAT, né, que nós aqui em Taubaté conhecemos mais carinhosamente, né, como o nosso aí, Museu de História Natural de Taubaté. Primeiramente, professor, muito obrigado pela sua presença, uma boa noite aqui, né? Boa noite, André. Eu que agradeço muito essa oportunidade de estar com a TV Cidade mais uma vez. Muito obrigado. Bom, são 14 anos, né, efetivamente, de vida do Museu de História Natural de Taubaté, né? Sim. Mas não são 14 anos de pesquisas, de trabalho, né, na área da paleontologia, e a área que nos trouxe muitos dividendos para a cidade também, né? Tal qual as figureiras, como eu disse no começo aqui, que através do barro esculpem as suas artes, o senhor também é um escultor, né? Em busca de informações valiosas, né? Sim, é muito interessante conhecer. A gente pretende, infelizmente não se pode realizar muita coisa, porque dinheiro não está fácil de conseguir. Mas eu diria que as informações que o museu estuda, busca, procura, não é? São informações que acho que são meio desconhecidas até da geografia do Vale do Paraíba, né? Essa região toda que foi um lago muito grande, né? E esse lago foi bastante profundo, e nesse lago viveram não só muitos peixes, muitos organismos aquáticos, mas também grandes mamíferos e aves, né? Por perto. Então temos uma história muito antiga dessa região do Vale do Paraíba, aquela parte plana que eu sempre chamo a atenção, que é muito interessante de ser observada, como quem vem de Campos do Jordão para cá e vê aquele vale plano, né? E tipicamente um verdadeiro vale mesmo formado ali. Então realmente nesse vale tem uma história muito antiga a ser contada, e o museu tenta fazer isso.
Bom, quando eu converso com a professora Lia Mariotto, né, ela que é paleógrafa, né, ela fala, eu estudo 100 cientistas, gente, no período de 1700. O professor não. Quando ele fala antiga, vai muito além, né, vai milhares de anos, né? Milhões de anos. No caso da descoberta principal do senhor, diria 23 milhões? 22, 23 a 24, de 22 a 24 milhões de anos, mais ou menos, é quando esses animais estavam vivos e morreram, e foram fossilizados, né? É de 22 a 24 milhões. A questão que me pergunta assim, como que se sabe essa datação? Na realidade, isso demorou para ser confirmado e foi lentamente confirmado. Eu responderia rapidamente que é pelo estágio evolutivo das espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios e outros peixes também. Então isso aí é uma contagem que é feita por comparação com outros sítios fossilíferos da América do Sul principalmente, mas também do resto do mundo. No nosso país, quando a gente fala no estudo da paleontologia, da história dos animais, também da história do homem, né? Na América a gente lembra lá da Serra da Capivara, né? Mas a nossa região tem muito mais antiga. A Serra da Capivara já estava o homem feito. Nessa época dos fósseis daqui do Vale do Paraíba, estava longe ainda de aparecer um primata na América do Sul. Não existia nada disso ainda. E os mamíferos eram bastante diferentes dos de hoje. Então hoje é uma esperança que a gente tem de encontrar algum tipo de primata, porque os primatas da América são diferentes dos primatas do Velho Mundo. E a gente tem essa intenção de encontrar, mas não é fácil de encontrar. Não. Então é muito antigo o terreno para ter primatas ainda. Mas é possível que se encontre um pré-primata aqui ainda. Onde nós temos maior disposição para esse encontro, né, desses fósseis, onde temos maior disposição para termos esses sítios nessa extensão de terra que é grande, né? Se a gente tiver a dimensão que o Vale do Paraíba começa, inclusive no Rio de Janeiro, né? Temos o Vale Sul Fluminense, até aqui na beira da capital, né? Mogi das Cruzes. Sim, mas essa região fossilífera que a gente chama, eu acho que ela começa bem na divisa São Paulo-Rio de Janeiro, que quando a gente vai daqui para lá, a gente percebe que tanto o Rio Paraíba, como a estrada de ferro, como a Via Dutra, parece que passam meio juntas, numa garganta, né? Bem próximo do que seja Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Então aquilo se ajunta bastante. Ali era o território fechado e formava um lago de lá para cá. Então esse lago tem sedimentos lacustres, tipicamente lacustres, e que foi conveniente para a fossilização de animais. Para lá no Rio de Janeiro, na mesma bacia do Paraíba, não. E aqui para cima de São José dos Campos também não. Não muito, pouquinho, pode ser. Né? Não tem mais os fósseis. Então o local mais produtivo seria dentro do município de Taubaté, Tremembé e alguns municípios aí para baixo, em direção ao Rio de Janeiro também. Bom, eu estava nascendo, o professor já estava lá, gente, escavando, né? Tirando terra, mexendo, como eu falei. Muito mais do que um artesão aí da paleontologia. O professor Herculano fez uma das importantes descobertas que mudou a história, né, da paleontologia, não só na nossa região, como aqui no nosso país, né? E o mundo passou a olhar também Taubaté a partir da descoberta do senhor. Que descoberta foi essa? Não, eu acho que a descoberta mais importante foi a inicial, foi a ave gigante que nós achamos, o Parafisornis, né? Que na Argentina existem várias espécies desse grupo de aves, fora os Racidae, grande, aves carnívoras, típicas da América do Sul, né? E essas aves, América do Sul quando era ilha ainda, antes de se ligar com a América do Norte, então essas aves, elas eram os grandes carnívoros da América do Sul. Não existiam animais, mamíferos carnívoros. Então essas aves eram quem fazia os estragos. E hoje nós conhecemos mais ou menos entre 15 e 20 espécies diferentes dessas aves. Da América do Sul, todas elas, né? A maior parte da Argentina, que a Argentina é muito rica em fósseis, também do Uruguai temos os fósseis de lá, e no Chile também, e no Brasil temos algumas coisinhas.
temos um recente Fórum do Racine do Paraná, que esse do Paraná está sendo descrito por um pessoal de lá, temos dado apoio a eles, acaba de ser publicado agora há pouco tempo. É uma outra ave dessa carnívora, um pouco menor que a nossa. Diria a metade ou 60% do tamanho da nossa. Mas é uma outra ave desse grupo também do Brasil. Então, qual a característica do Parafisornis? Ela tamanho, altura, ela voava aqui por entre as montanhas da Mantiqueira? Nenhum, nem pensar em voar. A asa dela é menor que uma asa de galinha, quase. É uma asa de galinha numa ave muito maior e mais pesada que a gente, talvez, né? Então, na realidade, a asa dela é uma asa vestigial, ou uma coisa já totalmente em desuso, sem um efeito maior. Mas essas aves Forosracídeas, elas eram carnívoras e caracteristicamente bicos fortíssimos, cabeça grande, não é? E elas são chamadas até de aves do terror, né? Porque na América do Sul tínhamos mamíferos carnívoros e tal, agressivos, mas perto dessas aves não, elas dominavam realmente, né? Ela não tinha aí opositor nessa cadeia? Não tinha opositor, a briga era delas, a defesa era delas. E elas não eram de formar bando, de grupo, sempre que se encontra é uma sozinha, uma isolada, né? Aqui na bacia de Taubaté, acho que foi só essa que foi encontrada, só um indivíduo, mas é como se a gente vai numa floresta hoje, vai encontrar uma onça aqui, ou outra deve estar muito escondida em outro lugar. Então não tem uma grande quantidade. Carnívoros não tem. Herbívoros tem de bando. Então nós temos um herbívoro aqui, um mamífero, que nós demos o nome dele de Taubaterium, seria a fera de Taubaté, né? Terium. Taubaterium é um mamífero que nós temos restos de diversos indivíduos, diversos que eu diria de mais do que 10 indivíduos, com certeza, de restos deles. E nós temos um exemplar no museu meio montado, meio arrumado, para se ter uma noção. É um mamífero de um cavalo pequeno, ou uma anta, mais ou menos de tamanho, e que não é tão interessante quanto uma ave, que ela é muito exótica realmente. E temos outros mamíferos menores também, né? Tem outros animais também menos espetaculares, vamos dizer. O mais espetacular é a Parafisornis, essa ave gigante realmente, que o mundo todo teve interesse por ela. E hoje você encontra réplicas. Aí é uma coisa curiosa, nós fizemos réplicas e fizemos permutas com vários animais, mas acho que a ética não anda muito bem no mundo todo. Hoje é possível comprar uma réplica de Parafisornis em alguns lugares do mundo. Olha. Existe a venda, pode procurar que você encontra. Então, na realidade, e não é perfeita, ela é imperfeita, mas vários museus da Europa mostram essa ave, e da América do Norte também, da América do Sul também. Muitas delas foram mandadas por nós em permuta, mas eu diria que a maioria hoje já é cópia falsa, né? Cópia. Quer dizer que tem falsificação também no mundo da paleontologia. Tem. A falsificação é cópia da cópia, que passa de um para outro e tal, e por um preço mais barato, sempre alguém oferece uma coisa nova para a gente, né? Por aí. Bom, mas é natural, mas pelo menos popularizou o nome dela, né? Quer dizer, procurar Parafisornis no Google e imagens, você vai encontrar um monte de imagens de Parafisornis no mundo inteiro por aí. Tudo imitando essa daí e tal, mas é um dos fororracídeos mais interessantes, é uma das aves carnívoras mais interessantes do mundo, né? Sem dúvida. Bom, tão interessante que, graças a ela, foi criado o nosso Museu de História Natural, né? É verdade. É ela a causadora do Museu de História Natural de Taubaté, não tenha dúvida. E com muito prazer, né? Eu acho que chegou numa hora exata, excelente, caiu em boas mãos, creio eu, né? E hoje a gente tem uma turma boa tomando conta do museu e mantendo essa intenção de estudo, né? De evolução de um modo geral, e da América do Sul, a parte até de evolução geográfica, que tem importância grande nisso, que a América do Sul foi ilha, né? Totalmente, para depois ser emendado com a América do Norte. Houve troca de fauna
Então é uma história geológica muito interessante que a América do Sul oferece, né? E que poucos têm acesso e poucos sabem disso, né? É verdade. Eu acho que as ciências, o estudo das ciências no Brasil, ele é muito pobre. É muito pobre. Quando se fala ciência, pensa no corpo humano, não é? E a classificação rápida dos animais. Isso. Mas eu acho que tem muita coisa em ciência que poderia ser ampliado. E acho que o museu ele oferece sugestões para isso, né? Que eu acho que é importante isso aí. Bom, dentro dessas sugestões que nós temos no museu, temos, como disse, um acervo riquíssimo, né? Aqui em Taubaté. Você está até espantado aí em casa, né? Eu sei, você não foi no museu ainda, não procurou saber, entendeu? Está aqui o professor para te convidar, daqui a pouco ele vai te dizer como faz para ter acesso às informações mais detalhadamente. Mas, professor, diga para a gente, nessa troca de réplicas com outros museus, nessa busca também por novas espécies, o que hoje temos, né, que a população, a comunidade, tanto seja acadêmica ou a comunidade popular, pode encontrar lá no nosso Museu de História Natural? Ué, tem bastante coisas. Agora, no momento, a minha cabeça está se voltando para um bicho, que é a preguiça gigante. Eu estive no Nordeste, tive uma vez em Pernambuco, no interior de Pernambuco, fiquei 2 semanas e trouxe bastante material que a gente chama de Pleistoceno. É uma época mais recente, né? Que já existia o homem e tudo mais por aí. E desse material de Pleistoceno, então tem a preguiça gigante. Nós trouxemos um material excelente de preguiça gigante, porém, tem uma coisa assim, o público gosta muito de ver o original, né? Só que o original, ele é pesado e não aceita ser montado, é muito difícil. Porque vai fazer um furo para pôr um parafuso, quebrou, vai pôr outro, quebrou, não tem jeito. Então, nós vamos fazer agora a montagem de uma preguiça gigante. Essa, eu fui buscar em Pernambuco. Já está fazendo bem uns 8 a 10 anos que eu fui para lá. E entrei pelo sertão e trouxe um caminhão de ossos, né? Que tem um toxodonte também, que dá para ser montado, e uma preguiça também. Agora, o custo disso, porque tem que ser feito a réplica do material, a restauração, a montagem, é bastante dinheiro. E o museu não tem dinheiro para isso, não é? E temos que dar um jeito. Mas vamos montar uma preguiça gigante, e quem vai nos ajudar agora é o Museu de Belo Horizonte. Porque eles montaram uma preguiça gigante lá, e eu tenho um grande amigo lá, com o qual já colaboramos em muitas coisas também. Então eu vou atrás de uma ajuda deles para pelo menos ter um pedaço dessa preguiça gigante e fazermos o resto. Nós temos o original, mas o original não pode ser montado. Ele quebra, ele não tem jeito. E é muito pesado realmente. E o certo é uma apresentação mais leve do animal, né? Se autossustentando, vamos dizer assim. Então, eu não quero prometer ainda, mas é quase certeza que começo do ano que vem teremos um Eremotherium, que é a preguiça gigante, que deve dar uma altura assim, de uns 5 metros de altura, tem umas unhas desse tamanho e tal. É um bicho relativamente comum como fóssil no Brasil, em vários locais. E eu vou conseguir uma parte desse material de réplica em Belo Horizonte, que já tem molde pronto, né? Mas teremos que fazer alguma parte aqui. Isso tem um custo também puxado e que é melhor não falar nesse assunto. Pois é, mas como o professor fala melhor não falar nesse assunto, eu vou pedir por volta daqui a pouco colocar as fotos para a gente aí do nosso museu, né, para a gente acompanhar e ver, né, as imagens. A gente fica pensando, né, lá no caso do Museu Nacional, quando disseram que o investimento para manter-se o museu durante um ano é menor do que o investimento que a Câmara dos Deputados gasta lavando os carros dos digníssimos representantes do Legislativo, né? A gente fica pensando, realmente, será que é muito alto esse custo? Será que é exorbitante que o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado não pode arcar, dado que esse investimento, né, vai muito além aí
das questões da paleontologia, das descobertas biológicas, né? Ciência, ela envolve uma série de outras atividades que se torna até imensurável a gente relatar, né? André, saiu uma notícia do jornal que a reforma do Maracanã daria para restaurar não sei quantas dezenas de Museu Nacional. Eu olhei para aquilo, eu não sei o número preciso, mas eu tenho isso escrito se alguém quiser saber no museu. É um número assim absurdo, absurdo. Uma reforma do Maracanã, muitos milhões, que daria para você restaurar o Museu Nacional umas 15 ou 20 vezes. Então, realmente, nós damos valor para o futebol, eu também dou e gosto, não é? Mas eu acho que precisamos de desviar uma pequena atenção para a ciência, para a cultura, para a seriedade, não é? Para a gente plantar uma geração futura com uma perspectiva intelectual maior do que a de hoje. Paro aí, senão critico muito. Mas eu acho que a perspectiva das pessoas hoje é jogar futebol, uma outra coisa, blá, blá, blá. Por que não museus? Agora, crianças e jovens têm sede de museu. Eles gostam de museu. Eles vão e ficam felicíssimos. E eu acho que isso me paga muito. De ver essa felicidade que as crianças têm de entrar no museu e ver aquilo. Não é? Eu morro de inveja deles. Eu queria ter visto isso naquela idade, né? Isso é maravilhoso de ver. Então, mas aí eu pergunto, como que é que uma criança, né, lá atrás, teve despertado esse interesse, já que não teve essa oportunidade de ter acesso, né, a esse tipo de cultura e hoje está aqui entre os grandes nomes da nossa paleontologia? Quando eu era criança, eu chegava a conversar com pessoas de mais idade, em Taubaté e tal, e me diziam que essa história de bichos pré-históricos, isso aí é mentira, tudo. Isso aí não é onda, é invenção. Eu, durante uma certa época, eu tive alguma dúvida, tinha que acreditar nos mais velhos. Hoje eu lamento essa ignorância e tenho que combatê-la, tá certo? Porque muita gente ainda pode estar pensando, né, que não existiram. Está lá, um animal concreto, né? Tem alguns ossos para se pôr a mão. Entrando no Museu de Taubaté, a primeira coisa, tem ossos fósseis ali grandes, desse tamanho, da preguiça gigante, não. Põe a mão, sinta, é real, é verdadeiro. Um pedaço quebrado, tem um que tem uma osteomielite, uma doença que dá no osso, né? Mostrando ali num pedacinho e tudo. Então eu acho que alguma coisa a gente tem mudado na cabeça e no conhecimento do público, de um modo geral, sim. Porque quando eu era criança, eu era muito mais ignorante do que esses que estão visitando hoje o museu. Isso é um grande prazer para mim. Isso o senhor considera também que a internet tem um aspecto positivo a partir do momento que desperta nas crianças? Não. Ou, por exemplo, o cinema, quando traz aí o Jurassic Park, né, com todas as suas variantes para poder... Claro que sim, claro que sim. Eu acho que tudo isso é um progresso e eu acho que hoje, a minha infância, ou até a nossa infância mesmo, não tinha o apoio que tem hoje. Hoje as crianças entram lá e nenhum duvida que aquilo seja real e verdadeiro, ou quase nenhum. Não é? Então, eu acho que isso para mim é uma realização muito grande, sem dúvida nenhuma. Bom, outra importante ação que o nosso Museu de História Natural desenvolve em Taubaté é a oportunidade para novos pesquisadores, para estagiários, né? Sim. E como que são oferecidas essas oportunidades? Da onde que são essas pessoas? Então, nós abrimos sempre, a gente tem uma turminha lá que deve dar uns 8 ou 10 estudantes da área de biologia, principalmente de Taubaté, mas também de São José dos Campos e também de Guaratinguetá, tá certo? Que querem fazer estágio com a gente. E esses estágios, eles vão e aprendem e ganham um trocadinho, não é? São obrigados a monitorar e falar, e a gente corrige, confere e apoia. E aprendem muito também. E muitos desses, né, já foram, a gente sempre dá uma orientada
Porque eu, embora seja médico ortopedista, eu fiz doutorado em ciências na USP. Né? Isso aí pouca gente sabe, que além de ser médico, eu fiz o doutorado em ciências na área de paleontologia na USP. Então, depois de mim, tivemos Graziela, Ricardo, que hoje é professor em Guará, né? Temos em São José dos Campos, então vários professores por aí que estiveram com a gente e acabaram fazendo mestrado e doutorado, e nós damos essa orientação para onde vai, como vai, e hoje nós temos 1, 2 estudantes, né, fazendo pós-graduação na USP também, nessa área de paleontologia, né, dentro da zoologia. Eu acho que foi uma semente que produziu bastante até agora. Espero que continue produzindo. Tem tido interesse também de parcerias públicas, parcerias privadas, para aumentar esse tipo de oferecimento de estágio, né, de oportunidades para os novos pesquisadores? As nossas universidades também têm procurado aqui? Eu acho que não. Eu acho que a universidade é servida por uma oferta de estágio para os seus alunos, que é uma certa vantagem, sim. Mas nós não recebemos mais coisas em troca que seja benéfico para a gente, não. Eu não estou reclamando disso, eu acho que talvez até falta, até iniciativa da nossa parte, talvez, nessa direção, mas a minha preocupação realmente tem sido só em trabalhar para que o museu melhore sempre, né, esteja cada vez melhor. E eu estou sempre caçando peças novas, réplicas novas, mudanças de exposição também, que eu fico muito feliz com o público que a gente tem. Nós temos muito público que é fanático por aquilo, sabe? É freguês de caderneta do museu, né? Que vai, tem criançada que está. Então eu acho que essa geração dessas crianças vão fazer alguma coisa no futuro, daqui a 10, 15 ou 20 anos, né? Essas crianças vão estar grandes, adultas e tudo. Eu acho que é uma semente para o futuro, sim. Estou acreditando. Eu acho melhor. O senhor ainda vai a campo, pega o carro do senhor, sai por aí... Vou a campo. Quieto, assim, para... Sim, quieto para não dar... Sim. Para não dar alarde, porque... Não, a gente vai sim. Vai a campo. Inclusive, antigamente, eu tinha licença de coleta, inclusive, de animais, e nós pegamos muitos animais que morrem em zoológico. Eu sou do Zoológico de São Paulo, eu sou conselheiro, sou presidente do Conselho Superior do Zoológico de São Paulo. E estou em final de mandato por lá também, cansa muito ir para lá, mas isso foi muito importante porque do Zoológico de São Paulo também, talvez ele nem goste de falar isso assim, mas morrem animais. E os animais que sempre morreram, sempre vieram para a gente. E com isso nós temos uma coleção de esqueleto muito boa, muito grande. Infelizmente, a maior parte delas na minha casa, porque não cabe no museu. Quer dizer, o espaço hoje no museu é insuficiente. É insuficiente. Esse museu teria que ter 3 a 4 vezes o tamanho dele, sim, para a gente ter o que tem e mais aquilo que a nossa perspectiva está buscando. E nós temos a planta desse museu. Pois é, o senhor falou 3 a 4 vezes o tamanho. Hoje, qual é o tamanho real do nosso museu aqui? Agora a pergunta assim está difícil aí, mas eu diria que dá uns 40 por 4 vezes 4, 16, 160, acho que... eu não sei, eu acho que eu vou fazer conta de matemática, porque não é a minha área ali assim. Mas são... Vamos chutar aqui um exemplo, é o tamanho da igreja Santa Terezinha? Do nosso museu? Eu acho que ela é um pouco menor. Menor. Do que toda a parte do público da Igreja Santa Terezinha. Todo o museu dá mais da metade. 2/3 daquilo. Precisaríamos ter 4 igrejas Santa Terezinhas aqui para ter um ambiente confortável. Eu acho, não tanto. Vai 2 igrejas Santa Terezinha seria suficiente. Não vamos levar ao pé da letra essas coisas aqui, estamos chutando muito o número, nós somos ruins de matemática, já vi. Mas que nós estamos falando que vai que tem autoridades interessadas ou investidores, né? De repente, de 4 eles falam, dá para construir 2, né? Então, mas eu acho que a oportunidade que nós temos hoje de construir esse Museu de História Natural em Taubaté,
Eu acho que é muito grande. Coisas pequenas assim, eu tenho feito permutas com o Museu da Alemanha, né? Com o Museu da Rússia, eu troquei muito material com a Rússia, com a Alemanha, com a Itália, deve receber uma caixa de outros alemães também da Itália, com os Estados Unidos, tá certo? Então, o senhor está falando só de gente que não gosta de pesquisa, né? Não, são pesquisadores esse pessoal, a gente existe a permuta, parece... existe a oferta, existe de tudo. Existe uma oportunidade aberta muito grande e eu estou bastante abarrado. Não dá para se fazer grandes coisas. O que eu quero é pelo menos não perder o que está feito. No mínimo isso, né? Que eu já acho um grande avanço, sim. E que haja oportunidade para os que ficarem depois de mim tocar aquilo para frente. Nessa questão de oportunidades, você falou que muitos são as crianças, né, especialmente, que visitam o museu, né? Esse público, ele é estritamente local, nosso aqui de Taubaté, ou também vem gente de todo o Brasil, descobre lá o Museu de História Nacional, de História Natural, História Nacional não é o outro, de História Natural, e fala, puxa vida, vou para Taubaté, assim como eu vou no sítio do Capão Amarelo, vou lá fazer uma excursão para Taubaté ver o Museu de História Natural. Tem um museu no Mato Grosso que é divisa com Goiás, eu esqueci até o nome da cidade, que fizeram um Museu de História Natural lá e mandaram o convite para a gente. E eles vinham todos os anos para cá. Eu não sei porque eles visitavam a Nestlé e depois da Nestlé o nosso museu. Acho que a Nestlé até dava um patrocínio para eles. Mas nós temos clientes, vamos dizer assim, que vêm visitar de Goiás, de Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná. E do estado de São Paulo, diversas cidades, né, que vêm para cá. Desde Santos, Ubatuba, passa por Campinas, por o extremo oeste lá em Presidente Prudente, tem, olha, várias cidades do interior de São Paulo vêm para cá visitar a gente. E Belo Horizonte tem um museu espetacular, que eu sou muito amigo do Cartelli, devo ir para lá em janeiro fazer uma troquinha com ele, uma pergunta também. Então a gente faz esse intercâmbio e recebe visitantes de longe, sim, realmente é gratificante saber disso, né? Isso é bacana. E essa visita, como que ela é feita? Ela é feita de forma monitorada? Ela é feita semanalmente, diariamente? Como que a pessoa... Nós temos estagiários de manhã e de tarde, o dia todo, disponível para o público que entra. Quem vai sozinho, paga um ingresso, R$10, e visita o museu, e tem um monitor para todo lado, para dar explicações, para explicar muita coisa e quebrar bem o galho. Agora, escolas, vão muitas escolas, praticamente naqueles períodos do ano mais adequados, todos os dias, de manhã e de tarde, tem escolas. E as escolas são agendadas, e aí o pessoal já está treinado para dividir os alunos e separa, cada um começa num pedaço do museu e é todo mostrado, explicado e tirando dúvidas de todos eles, né? Nós temos os nossos estagiários que estão aptos a fazer isso de uma forma boa. E eu acho que aquilo, eu olho para aquilo e morro de inveja dessas crianças. Eu queria ser daquele jeito. Qual foi a dúvida de uma criança ali que o senhor soube ou vivenciou na hora da visita no museu, que falou, puxa vida, essa criança como que é? Não sei nem que expressão, mas antigamente só falava do peru, né? Ou essa criança vai ser um grande pesquisador também. Eu vou lhe contar um fato que não me sai da cabeça isso aí. Quando eu estava no grupo escolar Dom Pereira de Barros de Taubaté. O senhor estudou no Dom Pereira? Eu também estudei no Dom Pereira. Ah, bom. Mas e no corredor... Década de 90. Não, mas na pré-história. Quando no corredor do grupo Dom Pereira de Barros foram colocados uns quadros da natureza, tem uns de borboletas, de aves, de mamíferos, de macacos, não sei se no seu tempo ainda tinha isso aí, e naquele tempo era muito difícil encontrar fotografias e desenhos bons, não é? E aquilo ali era uma maravilha.
E a gente ficava no recreio, subia para a sala de aula e não podia parar para ver aquilo. Então, várias vezes eu levei puxão de orelha e castigo porque eu entrava para ver esses quadros. Dá para entender um negócio desse? Quer dizer, eu queria ver esses quadros, entrava e levava bronca. E aí eu conto mais outra coisa para você. No ginásio do Estado, onde eu fiz o meu colégio também, existia uma sala de ciências lá em cima, grande, bonita, tudo lá, que tinha vários animais empalhados, alguns, não é pouco, alguns esqueletos, algumas coisas bonitas também. Eu gostava de ir lá e tinha uma senhora que deixava eu visitar. Ela falava, vai escondido, porque se o diretor pegar você aqui, eu estou perdido, você também. Então, essas coisas me fizeram ficar muito revoltado. Eu acho que isso foi uma grande motivação para mim. Para que serve um laboratório num colégio? Para que serve aquele quadro de fauna num grupo escolar? Né? Então, na realidade, isso me ajudou muito. Eu acho que foi uma motivação. Quer dizer, não mudou muito a realidade não, né? Até hoje a gente vê grupos escolares, escolas em que tem esses quadros e não pode ver. Tem dificuldade de esses acesso aos professores e laboratórios. diretores e acordem, né? Aquilo é para ser mostrado, para ser visto, para despertar curiosidade, conhecimento de natureza, de insetos, de mamíferos, de aves, de tudo, né? Ou de esqueleto, do corpo humano, de crânios. Né? E isso, no meu tempo, era guardado, aquilo não é para ser visto, não sei. Algo inacessível, né? Espero que, hoje eu não sei como está, não vou perguntar, mas acredito que possa não estar muito diferente daqueles tempos passados. Vamos ver. Espero que não. Depende de você, né? Se você não for atrás também, se interessar, fazer como um professor, né? Sair da fila, né? do senso comum. Sim, sair da fila do senso comum, aí você consegue aí, ter uma noção diferente de mundo. Professor, uma curiosidade que eu tenho, quando fala da paleontologia, quando fala aí dos estudos dos períodos pré-históricos, vem sempre a questão da fauna, né? Dos animais. Mas nós temos uma riqueza vegetal também, né? Sim, isso não é estudado. No nosso museu nós temos espécies também da nossa... Temos sim. Nós temos exemplares de paleobotânica, vamos dizer, né? De paleobotânica. Eu não sou muito devotado, mas sempre coletei, guardei, temos muito material. Eu tinha uma paleobotânica, que era a Lélia Duarte, uma grande paleobotânica do Rio de Janeiro, que sempre vinha para o museu para ver o que tinha, o que não tinha, identificava, estudava e publicou muita coisa aqui do Vale do Paraíba também. Mas não é a minha especialidade realmente, mas a coleta e a guarda do material, sim. A gente tem se preocupado com isso, sim, também. E nesse caso aí promove essa troca de informações, envia para outros lugares também. E a paleobotânica da região ajuda a recompor, vamos dizer assim, o paleoambiente. O paleoambiente feito pela fauna e flora que existia, né, no local. Então, todas as informações a esse respeito são mantidas e guardadas e é claro, disponíveis para pesquisa de outros. Cada um pega, o pesquisador, eu me habilito a estudar e publicar, seriam mais fósseis de mamíferos e aves, principalmente de aves, realmente, que é mais a minha praia. Raramente tem uma moça lá estudando o jacaré fóssil da bacia Taubaté, e também tem uma tartaruga que está sendo encaminhada também da região. Então nós temos alguns fósseis que tem que procurar o especialista que se interesse, que goste, que sirva, né, para isso daí, para a gente passar. O fundamental é coletar o material com todos os dados que ele possa oferecer, da profundidade, localidade, associado ao que, guardado, ele é numerado, todos os ossos que sempre são encontrados, e aí tem um livro que a gente chama de tombo, que descreve onde ele estava. Quer dizer, qualquer pesquisador de uma certa área que a gente não tenha material, durante muito tempo
répteis a gente não tinha ninguém, agora apareceu uma moça que ela já entrou na pós-graduação da USP e ela vai estudar para começar o jacaré fóssil da Bacia de Taubaté. Até agora ele não foi estudado, parecido com o atual, mas é outro bicho diferente. E assim vai devagar, né? Bom, devagar, mas andando para vai frente. sempre num estado de evolução, né? Mas sempre evoluindo para frente. A nossa ciência tem apresentado aí novidades sempre, né? Nessa questão da paleontologia, da inclusive preservação dos fósseis, né? Depois que tem feito essa coleta desses estudos, o que temos de novidades? Continua lá na taxidermia, no embalsamento dos animais, ou já vem coisas mais avançadas aí? Eu acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades que aparecem, né? Quando aparece um fóssil ali encontrado numa região e tal, a gente tem que desperdiçar todo o tempo, colocar para ir buscar caquinhos pequenos e tentar emendar e fazer. E de vez em quando um animal vem de um zoológico, um animal grande e tal, a gente tem que trabalhar em cima dele também, tem que devolver. Então, na realidade, o que fazer depende da oportunidade que aparece para a gente. A gente tem que estar ligado nisso. Bacana. Hoje, como que é feito esse estudo para a gente descobrir a idade de forma mais rápida? Do animal? Do animal. O que fossilizou aqui na Bacia de Taubaté foi um evento de um certo tempo. Então é a questão de saber o tempo. Não existe cada um de uma idade diferente. São todos de uma idade só. Então, o estado evolutivo das aves, dos mamíferos, dos répteis, dão uma certa sugestão. E existe uma coisa também que a gente procura e aí às vezes encontra, chamada fósseis índice. Os fósseis índice são aqueles fósseis que tiveram uma existência muito pequena e que dá para determinar a idade bem mais a rigor, né? A idade que isso aconteceu. Então, todos os fósseis colaboram com esse achado, com essa coisa, e nós chegamos aí que esses bichos têm aí os seus 20 e tantos milhões de anos realmente na Bacia de Taubaté. Bom, uma curiosidade, com relação à causa mortes desses animais, também dá para a gente identificar? Dá sim. Eu acho que a boa parte desses animais morreram numa areia movediça, porque existia uma argila, e essa argila, ela é uma argila tão fina, tão pequena, que o grão dela equivale a 1/3 de um glóbulo vermelho, tá certo? É cerca de 2 ou 3 micras de diâmetro, que é o grão da argila. É finíssima essa argila. Inclusive essa argila, ela é explorada comercialmente para fazer filtro de óleo até de cozinha, e de óleo, e parece óleo de máquina também, mas principalmente óleo de cozinha, que diz que o óleo de cozinha, quando ele é produzido, ele sai de uma cor escura. E quando você faz o filtro com a argila morelonítica, que é esse tipo de argila, ele filtra e o óleo sai transparente. Então, ela é uma granulação muito fina. Como eu falei, 1/3 de um glóbulo vermelho, mais ou menos. É muito interessante, sim. Então, essas argilas, justamente pelo tamanho ínfimo dela, ela penetra em tudo e parece que ajuda na sustentação e na conservação daquilo e até numa troca de elementos químicos que dá uma rigidez, uma firmeza maior para fossilizar, né? Para manter o fóssil. A outra curiosidade que eu tenho, né, que a gente quando vai ao museu tá lá nítido, né, é essa questão do macro, né? A gente lembra tudo do gigante, né? A preguiça gigante, né? Sim. O nosso físico, sim, o físico gigante, lá, né? ave gigante lá. Mas e o mundo micro? Também temos esse estudo, temos aqui espécies. Existem peixinhos pequenininhos, menores, e existe algumas coisinhas bem pequenininhas, sim. São mais difíceis até de serem encontradas, tá certo? Então pode até existir mais, mas elas não são encontradas com
com tanta quantidade assim não. O que mais se encontra de pequenininhos são peixinhos. Talvez peixinhos até, alguns sejam filhotes. Não falo muito porque a área de peixe não é na minha especialidade também, mas a gente tem guardado muito material para alguns outros pesquisadores. Infelizmente, um casal muito amigo da gente que estudava os peixes, morreram os dois, que era do Rio de Janeiro, né? Mas temos algum material guardado, esperando aí um outro que vai prosseguir também. Mas bastante coisa sobre peixes já foi estudado. Professor, nós tivemos aí, né, até falei lá, fiz um lapso, né, aqui no comecinho, falando sobre o nosso Museu Nacional, né, em que perdemos também muitas coisas, né? Sem dúvida. Mas, como diz, de tudo a gente tem que tirar uma lição positiva. Sim. Né? Esse evento, né, essa catástrofe, esse crime, né, que a gente pode também dizer, porque não teve investimento, é um crime, né, sabendo que precisava, né? E mudou alguma coisa já nessa relação? A mídia, a própria comunidade acadêmica está com um olhar mais de ajudar, de preservar. A gente pode tirar lições dessa questão também do Museu Nacional, tanto para o nosso Museu de História Natural, quanto para os outros patrimônios que nós temos aí de museus no país todo? Eu espero que sim. O Museu Nacional era um museu muito icônico mesmo para o Brasil, né? Ali Dom Pedro, as histórias que eu peguei, não sei se são verdadeiras, creio que sim, que Dom Pedro, quando vinha muito material que ia muito para a Argentina, que a Argentina sempre teve uma sede de museus maior que a nossa, né? Então, muito material que vinha para a Argentina, Dom Pedro falava que queria fazer a inspeção dos navios. E quando via aquelas peças, ele interditava e fazia desembarcar, e ele indenizava e mandava voltar. Então, diz que eu ouvi falar essa história, não sei se é verdade, não sei se é verdadeira, mas pelo menos parece que Dom Pedro foi o criador do museu, né, do Museu Nacional, e ele foi, parece que devotado muito à cultura de um modo geral, né? Não sei o quanto impulsionou o Brasil nessa época, mas talvez tenha sido uma alavanca importante que nós tivemos. Então o Museu Nacional foi a residência de Dom Pedro e transformou aquilo em museu, e ele comprou peças caríssimas, raríssimas naquele tempo. Ele tinha uma visão, sem dúvida nenhuma, não sou historiador, não conheço, mas eu tenho a impressão que ele tinha uma visão muito culta de material assim. Que lições que nós podemos tirar aí do passado, desses estudos, né, que nós temos através da paleografia, que o futuro nosso pode estar intimamente ligado ou extremamente comprometido se nós não atentarmos a esse grito que o passado nos dá? Eu não sei, eu não sou um filósofo para raciocinar tudo isso, mas eu acho que conhecer o mundo, a natureza, profundamente na sua verdade, não é? Eu acho que ajuda a gente a raciocinar melhor sobre tudo. Eu acho um absurdo você raciocinar acreditando em lenda, histórias e folclores, de um modo geral. O seu raciocínio não deve valer nada, não é certo? Então eu acho que todo raciocínio deve ser feito em cima de coisas reais, fatos reais, tamanhos reais, idades reais, o máximo possível. A gente deve ter uma sede de conhecimento verdadeiro. E o museu é feito para isto, né? O que tiver de errado tem que ser consertado a todo custo. Eu acho que os museus devem ser, e eles são uma tentativa sempre de demonstrar a verdade em tempos diferentes e coisas diferentes. E essa verdade, ela não é absoluta, né? Ela pode ser... Não, eu acho que a verdade do que os museus devem buscar deve ser a verdade absoluta. Absoluta. A gente pode não ter chegado nos detalhes corretos, perfeitos. Ela pode não ser precisa, mas ela deve buscar a precisão, a perfeição, o máximo possível. Então, diversos fósseis que a gente procurou aqui, que aqui deve aparecer uma coisa mais ou menos assim, algumas coisas, pimba, apareceu. Isso começa a confirmar as coisas, né?
Parece meio fictício o negócio, mas é bem real. Então tem muitos fósseis que, não só aqui, em outro lugar, eu tive esperança de encontrar, e encontrei. Ele apareceu, não é? Então, na verdade, isso é gostoso de falar assim, não, está confirmando cada vez mais, e a idade hoje, ela é cada vez mais, de uma variação menor. Né? Então, nós estamos muito próximo de um conhecimento da idade cada vez mais próxima. E isso, algum dia, através de físico-química, um dia vai ser dado com detalhe, sim. Então, eu acho que é gostoso. Investigar é procurar a verdade, né? A gente pode até não achar ainda totalmente, mas o objetivo é esse realmente. Bom, estamos chegando, né, como eu disse, a uma semana do Natal, 2 semanas do Ano Novo. O museu para um pouco das atividades? Sim, nós vamos parar entre Natal e Ano Novo. Nós vamos até... Agora, não recordo exatamente a data, mas já está marcado lá na frente do museu. A gente para aí alguns dias antes do Natal e depois do Ano Novo também. A gente recomeça, acho que pela segunda semana de janeiro, mais ou menos. E rumo aos 15 anos, né? Puxa vida, estamos ficando velhos já. É verdade. Velho na nossa idade, gente, porque na idade... Dos paleontólogos até que estamos muito moço ainda. Nós estamos em gestação ainda, né? Estamos em gestação ainda. Eu gostaria que o senhor deixasse para a gente, que deixasse para a nossa comunidade o endereço do museu, o horário de funcionamento, como que faz, ela pode comprar o card lá, o ticket. Não, o Museu de História Natural de Taubaté fecha segundas-feiras. Ele abre de terça a domingo, né? E a gente procura superar todos os feriados, abrindo também nos feriados, o máximo que pode. Agora, no final do ano, a gente não tem um pessoal tão bom, tão grande assim, né? Nós vamos fechar agora no próximo sábado e vamos abrir só lá pelo dia 10 de janeiro. Não guardei bem a data, está escrito uma placa lá na frente, já direitinho. Durante os primeiros 10 dias de janeiro deve estar fechado e a partir do Natal aqui agora e Ano Novo também. Não é? A gente precisa dar uma paradinha assim. Mas eu estarei por lá trabalhando todos os dias. Não para. Com muito prazer. Não para. O homem que faz o que gosta não precisa trabalhar. E eu não trabalho. Olha só. Gente, está quase terminando o nosso programa. Quero agradecer aqui ao professor Dr. Herculano Alvarenga. Como ele diz, resume isso daí, né? Mas como ele vai resumir, né? Pesquisador, doutor em ciências aí pela USP, presidente da Fundação de Apoio à Ciência e à Natureza, FUNAT, né? Que é o nosso Museu de História Natural de Taubaté, que agora em 2019 ruma ao 15º ano de aniversário, né? 15 anos, não são 15 dias, como diz minha mãe, né? E que a gente quer que muito mais 15, né? 150 anos, 200 anos, ele possa comemorar, né? Sempre levando a nossa história, a nossa memória, né? Que é importantíssimo a gente entender essa situação, né? E a gente também poder, através, né, desses fósseis, olhar o nosso futuro, né? Entender, né, enquanto ser humano, enquanto integrante de um sistema maior que é a natureza, né? Não adianta um ficar defendendo aí o meio ambiente, separar um para cada lado. Não, professor. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu quero desejar um Feliz Natal para o senhor aqui também. Um Feliz Natal para todos nós, para todos aqueles que nos estão ouvindo, né, com a sua paciência em casa. Eu agradeço a todos aqueles que estão ouvindo e que convido a todos para conhecer o museu. E estamos sempre disponíveis a conversas e respostas e uma tentativa de diálogo com todo mundo. Eu acho que o museu será maior e será melhor. E Taubaté, eu acho que merece um museu desse tipo, desse tamanho e até melhor do que nós temos hoje. Vamos conseguir. Então vamos fazer coro, né, aqui Muito junto bom. com o nosso professor Herculano. Realmente Taubaté merece, não, ele já passou da hora de ter um local maior, gente. 3 Santa Terezinhas a gente começa a conversar, né? Tá aí as indústrias que se instalam na cidade, tá os nossos fundos de apoio à
pesquisa, né, a ciência que pode, de repente, ajudar a essa realidade se tornar ainda maior. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado a você e obrigado a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Esperando não tê-los aborrecido muito. Vocês tiveram uma aula aqui, né? Agradeço ao nosso Walter Perrone, na nossa técnica, né? O nosso Jonathan William também, que hoje nos colaborou na produção, a Maria Laura, né? Que também está na nossa produção, a Claudinha Melo, Jefferson Melo. E lembrando, gente, agora às 19 horas tem lá o show, né, na Casa dos Figureiros. Vamos aproveitar também, parabenizar nossas queridas figureiras, nossos queridos figureiros, né, que inclusive vão, né, muito além desse espaço que a gente conhece, da Rua Imaculada. Nós temos outros figureiros espalhados pela cidade, né, que também merecem o nosso carinho, a nossa consideração de sempre, né. E lembrando que no sábado também agora tem lá no nosso horto municipal, durante todo o dia, as atividades, né, lúdicas, junto com a chegada do Papai Noel, lá da companhia Fabricando Arte. Eu quero saber se o Papai Noel vai vir aqui, né, mas eu acho que vai, né, até o fim de semana ele aparece aqui no nosso programa, né. Então é uma boa opção para você, junto com as crianças, né, aproveitarem. Gente, na quinta-feira agora, o projeto lá Concerto no Museu da nossa querida Mary vai estar na nossa Santa Terezinha, né? A gente não pode esquecer. Amanhã eu trago mais informações para vocês, para aproveitar direitinho essa época natalina, essa época de fim de ano, que tem atividades sempre para todo lado da nossa cidade, né? Então vamos embora, Walter, que já está na hora da gente dar o tchau aqui para os nossos telespectadores. Amanhã, a partir das 18 horas, estaremos novamente aqui no nosso programa das 6 na TV Cidade.